Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu, 29, não consigo perdoar minha irmã, 26, depois que ela me abandonou completamente quando eu estava prestes a ficar sem teto. Minha irmã desde jovem teve apenas uma pessoa em quem confiar e essa pessoa era eu. Viemos de uma família desestruturada, com apenas um dos pais presente até eu completar 5 anos e o outro preso em um ciclo de vício. Por causa da nossa situação, eu cresci muito rápido e a protegi do máximo que pude. Ela obviamente estava ciente do que estava acontecendo, mas não estava no alvo. Comecei a roubar da nossa mãe para garantir que tivéssemos comida e as contas fossem pagas. Consegui um emprego de meio período aos 13 anos porque não podíamos contar com nossa mãe, e quando me formei, imediatamente consegui 2 empregos e nos mudamos. Tive que empurrar minha irmã pelo ensino médio, ela não era uma adolescente fácil por motivos óbvios, e juntar dinheiro mês a mês para pagar nossas contas. Aos 19 anos, ela finalmente se formou depois de ter sido retida 1 ano. Ela mudou muito e começou a trabalhar também, tendo seu próprio lugar aos 21 anos. Finalmente tive uma chance de fazer algo por mim mesmo e consegui um diploma. Como resultado, consegui um emprego muito melhor, mas infelizmente isso foi logo antes da pandemia e acabei perdendo meu emprego assim que fui contratado. Agora, o motivo pelo qual estou dizendo tudo isso não é para me elogiar, mas para enfatizar porque minha reação é como é. Eu estava desempregado, à beira de perder meu apartamento e tinha apenas uma pessoa em quem esperava poder confiar, minha irmã. Ela estava recentemente casada e morava, ainda mora, obviamente, com o marido, então perguntei se poderia ficar algumas semanas, no máximo alguns meses, até conseguir um novo emprego. Ela disse que não. Fiquei chocado, mas ela continuou a dizer não. 1 ou 2 semanas depois, fui expulso do meu apartamento e perguntei novamente, mas foi novamente um não. Nesse ponto, eu estava sem teto e a única razão pela qual não acabei dormindo na rua foi porque pude ficar na casa de alguns amigos até conseguir um emprego temporário. Aluguei um quarto com alguns colegas por um tempo, eventualmente consegui um emprego na minha área novamente e agora estou bem. Dito isso, não falei com minha irmã desde então. Ela ligou, mandou mensagens, bateu na minha porta, enviou mensagens de voz chorando, pediu desculpas dezenas de vezes, tentou se explicar, tentou ir ao meu trabalho, tentou ir aos amigos, tudo. Eu não disse uma palavra para ela e já faz mais de 1 ano. Recentemente, ela teve um filho e ainda está tentando desesperadamente entrar em contato. Ela afirma que o marido se recusou a me deixar ficar, ele até tentou entrar em contato várias vezes para implorar para que eu entrasse em contato. Mas para mim, na única vez que precisei dela, ela basicamente me disse para me Sinto que foi o último empurrão que eu precisava para encerrar esse capítulo da minha vida. Eu me sinto mal, mas não o suficiente, eu acho. Até meus amigos e minha namorada estão me pressionando para perdoá-la e eles entenderam no começo, mas agora acham que estou sendo um idiota. O que vocês fariam? A atualização. Então, eu tive uma grande quantidade de pessoas perguntando o que aconteceu e me pedindo para fazer uma atualização se algo acontecesse, embora eu não estivesse certo se deveria ou não, eventualmente decidi seguir em frente e fazer. Em primeiro lugar, para responder algumas perguntas que não consegui responder, junto com o esclarecimento de alguns comentários incorretos no post anterior que vi feitos várias vezes. 1. Os primeiros nãos não tinham uma explicação razoável, eu não estava ciente de que o motivo dela era que o marido não estava bem com isso até mais tarde. 2. Ela não sabia que estava grávida quando recusou e a maior parte disso aconteceu antes mesmo de ela engravidar pela primeira vez. Quero dizer, a maior parte disso aconteceu há mais de 1 ano, eu até mencionei isso na postagem, então não tenho certeza de como isso funcionaria. 3. Eu não sou um anti-vacina ou sujo ou algo assim, houve muitos comentários que teorizaram que esse seria o motivo da recusa dela, eu recebi minhas 2 doses de vacina assim que pude. E bem, embora minha higiene pessoal não seja exatamente da conta de ninguém, eu tomo banho 1 vez por dia e meu apartamento está impecável. 4. Muitos conselhos e comentários pareciam ser da perspectiva de famílias funcionais com uma estrutura familiar funcional, o que não é o caso aqui. A razão principal pela qual estou tão arrasado com toda essa situação é exatamente essa, este não é um caso de bem. Não quero que meu primo fique na minha casa, ele pode ficar em outro lugar. Isso é um caso de eu ter sacrificado toda a minha juventude e uma parte significativa da minha vida adulta inicial por alguém que não tinha nenhuma responsabilidade parental em criar. E a primeira e única vez que pedi algo a ela, como a única pessoa em quem eu poderia confiar, ela não fez isso. Isso é mais do que uma briga familiar, é uma traição direta.
Isso também é uma resposta às pessoas dizendo que ela não me deve nada porque eu escolhi ser um pai. De qualquer forma, com isso fora do caminho, decidi seguir o conselho dado por várias pessoas. Eu disse à minha namorada e aos amigos que se envolveram ou foram envolvidos por minha irmã para recuar ou perder meu número. Eles não entendem minha perspectiva e provavelmente nunca entenderão, e preciso entender isso, pois tenho uma tendência a falar sobre minha vida como se fosse um padrão, mas é um padrão apenas para mim. Felizmente a maioria das pessoas não passa por nada disso. Obviamente, tive uma conversa mais longa e cara a cara com minha namorada e com amigos próximos individualmente, mas tudo se resume a isso. Um amigo continuou me incomodando sobre isso e acabei deixando como amigo, mas minha namorada estava arrependida e a maioria dos amigos estava ou arrependida ou disse que deixaria o assunto de lado. Eu acabei escrevendo um longo e-mail para minha irmã e embora eu não vá copiar e colar tudo aqui, pois contém muitas informações pessoais e coisas horríveis que não tenho certeza se serão permitidas em um sub assim. Mais ou menos se resumiu a eu explicando a ela como sua recusa em me receber por algumas semanas me fez sentir, e detalhei uma longa lista de coisas que fiz para cuidar dela. Eu acabei terminando meu e-mail dizendo a ela que mesmo que eu aceite sua versão da história como verdade e que seu marido seja a causa de eu não poder ficar, isso é completamente irrelevante para mim, porque isso significa que ela não lutou por mim. Eu também informei que não tenho interesse em conhecer a criança dela neste momento e não tenho interesse em me reconectar com ela. E se isso mudar no futuro, serei eu quem entrará em contato com ela, disse a ela para deixar isso ser uma lição para ela, pois foi uma lição dolorosa para mim. Resumindo, decidi seguir em frente e deixar a porta entreaberta. Ela respondeu muito desde aquele momento, parece incapaz de aceitar, mas eu não respondi desde então. Não tenho mais nada para contar, infelizmente, e como o sub permite apenas uma atualização, é o que é, novamente, obrigado a todos por dedicarem tempo a responder ao meu post e obrigado a todos pelas respostas perspicazes. Meu namorado diz coisas realmente ruins para mim durante o sono. Eu preciso começar dizendo que quando meu namorado está acordado, ele é maravilhoso e eu não poderia estar mais feliz. Nós rimos e brincamos o dia todo e passar tempo com ele em geral é realmente uma alegria. Sim, eu quero dizer isso. Não, ele não me incomoda em nada quando está acordado. Além disso, para dar um pouco de contexto, ele trabalha no turno da noite em um trabalho que ele realmente odeia, então quando ele chega em casa, ele gosta de relaxar e descontrair, geralmente com uísque ou cerveja. Normalmente, nós nos abraçamos ou eu faço massagem nas costas e nas pernas dele até que ele fique bêbado o suficiente para dormir. Edição: ele não precisa de álcool para dormir. Eu me expressei mal. Ele pode dormir bem sem isso, eu só quis dizer que o álcool faz ele dormir mais rápido do que o usual. Eu sofro de insônia, então geralmente acabo ficando acordada por um tempo depois que ele adormece. Também sou muito sensível ao tom de voz agressivo devido a alguns traumas do passado. Ele só fala mesmo enquanto dorme se eu me mover muito rápido ou tentar movê-lo um pouco se eu não tiver espaço na cama ou se eu mexer muito no cobertor e isso o incomodar. Ele geralmente me repreende dizendo para de se mexer pra caralho. Ou você pode por favor parar de me incomodar, ou pô meu Deus, coisas em geral que dão uma indicação de que ele está realmente chateado comigo. Também houve algumas vezes não solicitadas em que ele se mexeu ou virou, acho que incomodando o próprio sono, e disse coisas como eu posso fazer melhor do que isso, etc. Por causa da minha sensibilidade, geralmente acabo chorando por essas coisas. Eu tento evitar trazer à tona as coisas que ele diz e faz enquanto dorme, a menos que sejam engraçadas, o que às vezes acontece, porque, em primeiro lugar, realmente não acho que ele possa controlar isso. E em segundo lugar, quando já falei coisas que ele disse, ele sempre acaba se sentindo horrivelmente culpado pelo que disse e isso me faz sentir culpada por ter falado qualquer coisa. Ontem à noite, enquanto dormia, ele puxou meu cobertor. Dormimos com cobertores separados porque isso já foi um problema no passado, e o enfiou debaixo dele e do próprio cobertor. Estava realmente frio no quarto, então eu tentei pegá-lo de volta, mas ele agarrou minha mão e a empurrou para longe. Eu não queria acordá-lo, mas ele é muito mais forte do que eu e não importa o que eu tentasse fazer, eu simplesmente não conseguia pegar o cobertor de volta. Eu o sacudi suavemente e continuei dizendo, amor, por favor, pode me devolver meu cobertor. Recebi apenas resmungos sonolentos, mas ele ainda não devolveu o cobertor. Finalmente, depois de um pouco de insistência, ele sentou-se muito rapidamente e gritou: o que você quer? Jesus, você é irritante. Eu disse, eu só quero meu cobertor de volta, por favor. Ele me empurrou e quase me jogou da cama e depois instantaneamente deitou-se novamente e começou a roncar.
Eu não dormi nada naquela noite por causa disso. Isso realmente está me incomodando. Eu realmente não quero ser irritante para ele, especialmente quando ele está tentando descansar após o trabalho. Mas também não sei como posso continuar lidando com isso. Parte de mim se pergunta se ele realmente quer dizer alguma das coisas que diz. Quando ele acordou esta manhã, eu não consegui dizer nada sobre isso, mas também não consegui olhá-lo nos olhos. Acho que minha pergunta aqui é: estou sendo muito sensível? Devo falar sobre isso com ele? Eu não sei o quanto isso conseguiria resolver, pois ele geralmente não se lembra e não sabe como controlar. O que posso fazer para impedir que minha sensibilidade afete nosso relacionamento e a maneira como vejo ele? Atualização. Primeiro, gostaria de abordar os comentários que acusam meu namorado de ser alcoólatra, ser abusivo, me acusando de mentir sobre o quanto sou feliz no relacionamento, ou afirmando que ele não estava realmente dormindo e queria uma desculpa para me abusar. Vocês estão, e eu realmente não posso enfatizar isso o suficiente, completamente loucos. Que salto! Ele funciona perfeitamente bem sem álcool e eu já o vi passar semanas sem beber. Ele não precisa de álcool para dormir. Ele bebe depois do trabalho porque é assim que ele gosta de relaxar. Da mesma forma que alguém pode ir a um bar no final de semana. E para aqueles de vocês com histórias sobre como seus parceiros começaram assim antes de se transformar em abuso total, sinto muito que tenham passado por isso, e desejo a cura para todos vocês. Mas isso não é o que está acontecendo aqui. Conheço meu namorado há 10 anos. Ele não tem um osso abusivo em seu corpo. Sobre a atualização. Pouco depois de fazer esta postagem, perguntei a ele se ele achava que eu era irritante. Ele disse, claro que não, e me perguntou o que havia causado a pergunta. Quando mencionei o que ele fez enquanto dormia, ele ficou muito quieto por um curto período de tempo e depois perguntou: por que você não me deu um tapa? O que me fez rir bastante. Ele então continuou dizendo que preferia que eu avisasse sobre as coisas que ele dizia enquanto dormia, enfatizando que, se cruzasse uma linha como essa novamente, eu teria permissão total para bater nele, o que eu nunca faria. Perguntei se era possível que o álcool estivesse tornando seu sono mais agitado e ele disse: talvez, eu não sei. Então perguntei se seria possível tentar passar algumas noites sem álcool, e ele concordou. Desde então, nosso sono compartilhado tem sido maravilhoso, tranquilo e pacífico, exceto pela noite anterior a esta. Ele me acordou sacudindo enquanto eu dormia, e perguntei o que estava acontecendo. Amor, amor, eu vou te mostrar. Eu não tinha ideia do que ele estava falando, então perguntei a ele. Ele disse: eu vou te mostrar. Eu disse: amor, você ainda está dormindo? Sim, eu vou te mostrar. Ele instantaneamente começou a roncar novamente. Devo ter me divertido e voltado a dormir. De qualquer forma, queria agradecer a todos pelos conselhos gentis e decidimos cortar o álcool antes de dormir, pois parece ter ajudado imensamente. Atualização. Olá! Sou eu novamente. Voltar e ler esses posts foi incrivelmente difícil. Queria chutar a mim mesma por ter estado tão em negação. Todo mundo nos comentários me dizia que meu namorado era um alcoólatra e eu lutei tanto contra isso. Mas era verdade. Alguns meses depois do meu último post, tive um momento de epifania. Eram 3 da manhã, e ele estava bêbado. Ele me implorou para fazer uma panela de espaguete porque ele gostava da maneira como eu cozinhava. Perguntei se ele ia escorrer a panela para mim, porque a panela que tínhamos não tinha alças térmicas seguras, ou como quer que sejam chamadas, e eu muitas vezes queimava tentando fazer isso sozinha. Ele resmungou um pouco e disse que tudo bem. Mas depois de menos de 5 minutos, ele disse que ia para o nosso quarto. Pedi a ele que não fosse, porque ele ia dormir, e tentar acordá-lo quando ele dormia bêbado muitas vezes se transformava em um pesadelo de abuso verbal. Ele insistiu que não dormiria, mas é claro que dormiu. Eu pensei comigo mesma: ótimo. Agora tenho que escolher entre queimar minhas mãos ou ser repreendida até chorar, tudo por uma panela de espaguete. Escolhi queimar minhas mãos. Eu fiz meu prato com raiva e coloquei o resto em uma vasilha, e a realidade me atingiu. Eu sou igualzinha à minha mãe. Minha mãe está com um alcoólatra há 13 anos. Ele é terrível com ela de várias maneiras, mas ela tolera isso por quê? 1. Ela sente que não pode fazer melhor, e 2. Ela acredita que é seu dever como esposa lidar com isso em silêncio. E eu estava caindo no mesmo caminho. Eu pensei que se pudesse apenas aguentar, ele veria o quanto eu amo e o quanto faço por ele e perceberia que precisa colocar o mesmo esforço. Mas eu estava muito errada.
Fui para a casa de uma amiga para passar a noite e ele entrou em pânico quando acordou de manhã e eu não estava lá. Ele me ligou, chorando, implorando para eu voltar. Desabafei todos os meus sentimentos em resposta e, em outras palavras, disse a ele que não tinha muitos incentivos para voltar e como eu poderia saber que ele faria melhor. Suas lágrimas se transformaram em raiva, e ele gritou ao telefone. Foi aterrorizante. Acabei voltando para casa para pegar algumas coisas e disse a ele que precisava me separar dele porque não sabia mais como ajudá-lo, e por mais que o amasse profundamente, não podia ficar e assistir ele se matando mais. Eu nunca esquecerei o olhar que ele me deu. Era como se eu tivesse dado um chute no estômago dele. Fiquei na casa da minha amiga por cerca de um mês, com pouco ou nenhum contato com ele. Acabei tendo que voltar para pegar o resto das minhas coisas e notei algo estranho. Ele sempre foi meio bagunceiro, deixando garrafas vazias de cerveja e bebidas destiladas no chão ao lado da cama. Mas quando eu voltei, ao lado da cama dele havia apenas garrafas de chá, refrigerante e água. O rosto dele estava menos afundado e ele não cheirava a cerveja. Quando ele foi ao banheiro, eu dei uma olhadinha rápida na lata de lixo dele para ter certeza. Estava cheia, mas não havia sinais de álcool. Ele me pegou espiando e perguntou o que eu estava fazendo. Ele então me disse que não tocava em álcool desde o dia em que eu saí. Fiquei chocada. Acabamos sentando e conversando por um tempo. Ele disse que ficar sóbrio era difícil e que ele tinha tremedeiras o tempo todo, e que sentia saudades de mim. Eu também sentia saudades dele. Eu estava apaixonada por ele desde os meus 13 anos, e esses sentimentos não desapareceriam tão cedo. Para resumir as coisas por causa do limite de caracteres, acabamos voltando a ficar juntos. Ele comemora 2 anos de sobriedade esta semana. Estou tão orgulhosa dele. Ele dorme tranquilo agora, com exceção de um murmúrio aqui ou ali enquanto dorme, e não é mais malvado comigo em nenhum aspecto. Ah, e agora estamos noivos. Obrigada por ler. Desculpe-me por ter lutado tanto contra vocês e obrigada por me dizerem a verdade, mesmo que eu não estivesse pronta para ouvi-la. Compartilhamento de interesses. Minha esposa e eu estamos casados há 3 anos maravilhosos. O problema é que ela não curte meus hobbies tanto quanto eu. A senhora costumava se juntar felizmente a mim em aventuras como acampamentos ou pesca. Agora, ela nem mesmo topa fazer uma simples caminhada comigo. Temos um filho de 7 anos, e desde que ele nasceu, essas aventuras têm sido um pouco difíceis de planejar e realizar, o que eu entendo, mas pode ser difícil para mim. Gosto de sair pelo menos uma vez por semana para espairecer, mas agora isso foi reduzido para cerca de uma vez por mês. Ela fica chateada toda vez que eu saio para uma viagem rápida para as montanhas, etc., porque não estou ajudando o suficiente com a criança. Já disse a ela inúmeras vezes que ambos deveriam vir junto, mas ela nunca concorda com isso, pois não gosta mais desse tipo de coisa. Devo desistir dos lugares que amo ver e das aventuras em que não posso deixar de me envolver? Quero estar presente para minha família, mas não posso cortar essas coisas da minha vida para sempre, mas é o que ela espera de mim. Conselhos são muito apreciados. Atualização: minha esposa me traiu e diz que não é culpa dela. No fim de semana passado, meu filho e eu fomos acampar por 2 dias para passarmos um tempo de pai e filho. Minha esposa não gosta de acampar em nada e nem mesmo aprecia quando eu e o nosso filho vamos. Esse é um hobby importante para mim e eu quero compartilhá-lo com o meu filho. Geralmente, discutimos muito sobre as minhas viagens, especialmente se eu pedir para levar a criança, mas desta vez ela estava estranhamente cooperativa em relação a tudo isso, mas ainda insistiu que não se juntaria a nós. Fiquei surpreso, mas não questionei nada porque estava tão animado que ela finalmente nos permitiu ir e não queria que ela mudasse de ideia. Eu pensei que finalmente havíamos encontrado um terreno comum e que as brigas haviam acabado. Eu estava errado. Tivemos uma ótima viagem e voltamos na segunda-feira. Esperávamos voltar para uma casa vazia, já que minha esposa deveria ter ficado mais algumas horas no escritório. Levei a criança para o quarto dele, pois ele estava exausto e pronto para uma soneca. Depois, fui para o nosso quarto e encontrei um homem nu na minha cama. Eu o reconheci como colega de trabalho da minha esposa, a quem conheci várias vezes em eventos de trabalho dela. No começo, não acreditei e até me perguntei se estava na casa certa. Então, minha esposa saiu do banheiro, também nua, e não tive mais dúvidas. Ela parecia petrificada quando me viu. Eu nunca fiquei tão bravo. Gritei para o cara sair da minha casa para que eu pudesse falar com minha esposa. Ele pegou suas roupas e saiu.
Então começamos a discutir. Eu nunca grito com minha esposa, sempre queremos manter as coisas civilizadas pelo nosso filho, mas estava tão magoado que estava gritando. Então minha esposa decide ficar na defensiva, dizendo que não é culpa dela que eu esteja pouco presente e acampe tanto, mesmo que eu quase não viaje mais porque ela não gosta. Ela diz: foi isso que me levou a fazer isso, sua negligência para com esta família. Eu estava em lágrimas naquele ponto. Eu simplesmente não entendo como a traição dela pode ser minha culpa. Quando me virei para sair, meu filho estava parado na porta e eu me senti terrível por ter gritado. Eu o consolei rapidamente, mas minha esposa me chamou a atenção novamente, dizendo para eu tirar minhas mãos dele. Agora ela não fala comigo e diz que eu não posso ver meu filho até pedir desculpas. Desculpar-me pelo quê? Ela disse que poderíamos fazer essa viagem. Ela planejou trair e isso me mata. Me faz pensar se ela já fez isso antes. Estou preso na casa dos meus pais agora. Não sei o que fazer, quero ver meu filho. Estou preocupado que tenha assustado muito minha criança, é claro, pediria desculpas a ele, mas não a minha esposa, mas talvez seja minha culpa. Nota: em caso de qualquer confusão, sou canadense. Atualização. Na semana passada, tenho trabalhado com um advogado para iniciar o processo de divórcio e obter a custódia total do meu filho, com exceção da visitação por enquanto até que mais seja resolvido. As coisas foram estranhas e tensas nos primeiros dias em que eu estava de volta para casa, então minha esposa, usando esposa para manter as coisas simples e as identidades privadas, decidiu sair para ficar com o cara que eu encontrei nu com ela. Estou desapontado com o exemplo que ela está dando para o nosso filho, mas isso torna minha decisão de divórcio ainda mais concreta. Continuarei a compartilhar o máximo que puder se isso for o que as pessoas desejarem, mas é claro que o tribunal tem suas confidencialidades que devo manter dentro dos limites. Quero agradecer a todos pelo apoio contínuo que vocês me mostraram ao longo deste momento difícil da minha vida, realmente aprecio isso. Atualização. Minha, agora ex-esposa revelou que está grávida de um homem com quem ela traiu e não quer mais ver nosso filho. Na semana passada, recebi várias mensagens de texto da minha ex dizendo que estava grávida do filho de um homem desconhecido. Obviamente, isso significa que ela traiu com várias outras pessoas antes daquela que eu descobri. Ela disse que planeja manter o bebê e começar uma família com seu colega de trabalho. Ela também mencionou que não iria lutar comigo pela custódia do nosso filho. Eu disse a ela que estaria disposto a dividir a custódia ou pelo menos manter os direitos de visitação pelo bem da criança, mas ela insistiu que não se importava mais com isso. Honestamente, estou impressionado. Estou chocado que ela tenha desistido de tudo sobre a família que tivemos, mas estou mais ferido pelo meu filho. No final do dia, ela não vale mais a pena gastar minha energia. Tenho passado todos os momentos que posso com meu filho e continuarei a fazê-lo. Estou começando a me sentir mais como eu mesmo novamente e mal posso esperar para voltar às aventuras e à natureza. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio e incentivo, sempre serei grato por isso. Tobias fora, por enquanto. Desconvidei minha irmã adotiva para meu casamento e acho que nunca mais nos falaremos. Estou de coração partido. Eu sou a mais nova de 2 filhos. Meus pais sempre quiseram uma família grande, mas tiveram uma série de abortos espontâneos. Então eles recorreram à adoção. Eles adotaram uma menina por adoção fechada. 7 meses depois, eles me conceberam. Meus pais disseram que eu era o bebê milagroso deles. Para contextualizar, meus pais e eu somos brancos. Minha irmã é hispânica e negra. Crescendo, minha irmã e eu éramos melhores amigas. Nós fazíamos tudo juntas, e as pessoas diziam que agíamos como gêmeas. Nós continuamos melhores amigas até a idade adulta, até que ela encontrou sua família biológica. No início, eu fiquei feliz por ela. Minha irmã sempre disse que sentia que algo estava faltando, e encontrar sua família parecia ser a peça que faltava. Mas então ela começou a tratar meus pais de forma diferente. Ela os criticava constantemente por terem escolhido a adoção, porque ela disse que a adoção, especialmente a adoção transracial, estava errada. Ela disse que a experiência foi traumática para ela, e que ela não foi devidamente preparada para ser uma pessoa de cor devido à cegueira de cor dos meus pais. Eu fiquei fora disso, porque o relacionamento dela com meus pais não era da minha conta. Mas quando ela fez minha mãe chorar depois de um comentário particularmente cruel, comecei a me afastar dela. Para contextualizar, ela disse que eles deveriam ter procurado terapia para sua infertilidade, em vez de se tornarem sequestradores de bebês.
Embora não fossemos mais amigas, eu não conseguia imaginar romper o relacionamento. E definitivamente não conseguia imaginar desconvidá-la do meu casamento. Ela foi quem me apresentou ao meu noivo, afinal. Então, disse a mim mesma que ela era minha irmã, não importa o que, e a mantive como minha dama de honra. Eu mudei de ideia depois que ela postou uma foto dela com seus irmãos biológicos. Ela legendou: "Foi um alívio encontrar minha família de verdade. Finalmente sinto que estou em casa." Eu fiquei muito chateada. Eu nunca a considerei como nada menos do que minha irmã. Mas aparentemente, eu nunca fui uma irmã para ela. Eu não confiava em mim mesma para ligar para ela, então enviei uma mensagem de texto: "Já que você não me vê como sua irmã de verdade, não há motivo para você e nome do namorado dela aqui virem ao meu casamento." Bloqueei o número dela depois disso. Ela me bloqueou em tudo em resposta. Nossos amigos mútuos estão me dizendo que ela está me chamando de racista. Eu não acho que haja maneira de voltar atrás disso. Estou arrasada por perder minha irmã. E estou arrasada por nunca ter tido uma em primeiro lugar. Edit 1. Por favor, parem de insultá-la nos comentários. Edit 2. Alguém pediu contexto sobre o comentário do bebê milagroso, e outro comentarista disse que eu deveria adicionar a resposta à postagem. Isso deixa nós duas muito desconfortáveis. Meus pais acham que adotar minha irmã colocou minha mãe no estado mental correto para carregar um bebê com sucesso. Eles chamam minha irmã de a melhor coisa que já aconteceu com eles, porque ela não só lhes deu uma criança, mas uma família inteira. Edit 3. Conversamos esta manhã. Uma de nossas amigas em comum me pediu para desbloquear minha irmã em seu nome. Eu a liguei e tivemos uma longa conversa sobre tudo. Eu pedi desculpas por bloqueá-la e desconvidá-la sem falar com ela primeiro. Ela pediu desculpas por ser dolorosa na postagem. Ela vai excluir as postagens me chamando de racista e se desculpar publicamente por me chamar assim. Concordamos em nos manter bloqueadas nas redes sociais, porque isso só levará a sentimentos feridos. Ela ainda virá ao meu casamento, mas não como dama de honra. Não estamos de volta ao que éramos, mas minha irmã diz que isso é uma coisa boa. Agora que colocamos todos os nossos sentimentos à mesa, podemos construir um relacionamento mais saudável e forte. Obrigada por todas as mensagens diretas. Elas me ajudaram a me expressar enquanto também mantinha uma postura simpática ao ponto de vista dela. Atualização. Depois do meu último post, recebi comentários e mensagens diretas dizendo que eu não deveria ter me reconciliado com ela. Eu deveria ter ouvido. Ontem, meus pais ofereceram para nos tratar a um jantar. Eu não pude ir, mas minha irmã decidiu ir. Pelo que minha mãe me contou, o assunto da adoção da minha irmã surgiu. Elas discutiram sobre isso no meio de um restaurante lotado. A discussão terminou depois que minha irmã disse que meus pais deveriam ter aceitado que os abortos espontâneos foram um sinal de Deus de que eles não deveriam ser pais. Para contextualizar, meus pais são muito religiosos. Quando éramos crianças, eles nos disseram que Deus os ajudou a superar a dor desses abortos. Meus pais não são perfeitos, mas eles não mereciam isso. Ninguém merece. Estou cansada de fazer desculpas para minha irmã. Estou cansada de ser simpática ao trauma dela quando ela o usa como arma para ferir os outros. Estou fora. Eu deveria ter saído depois do comentário do bebê milagroso. Ela não faz mais parte da minha vida, e estou tentando convencer meus pais a fazerem o mesmo. Eu enviei para ela uma última mensagem que dizia: "Não posso acreditar que você diria isso para a mãe. Qual é o seu problema? Não entre em contato comigo novamente. Vá ficar com a sua verdadeira família e nos deixe em paz." Minha esposa está morta. O melhor presente de Natal que eu poderia ter recebido. No início de 2022, peguei minha esposa tendo um caso com um de seus ex-namorados. Nosso casamento não era perfeito, eu não fui o marido perfeito, admito. Mas, eu fiz o meu melhor. Coloquei esforço nos 5 anos em que estivemos juntos. Eu me dediquei totalmente ao relacionamento. Eu não posso dizer o mesmo. Fui forçado a confrontar a realidade de quem ela realmente era logo depois que a descobri. Ela me despejou ilegalmente da nossa casa compartilhada, mentiu para a polícia para tentar me prender, tentou me demitir do meu emprego e tentou deixar todos os meus amigos contra mim. Alguns desses planos deram certo, enquanto outros não. Ela transformou minha vida em um inferno desde o dia em que pedi o divórcio.
e plantou seus pés no chão sobre nossa separação para tentar esgotar todas as minhas finanças e minha força emocional. A única coisa boa é que não tínhamos filhos para ela usar como armas, mas logo descobri que sua política de controle rigoroso de natalidade comigo não se estendia ao seu amante, já que ele a engravidou há 5 meses. Eu pensei que talvez isso ajudasse a acelerar o divórcio, mas só a encorajou em seus esforços para me destruir. Na véspera de Natal, minha esposa e seu amante foram a uma festa onde ambos ficaram bêbados. Acho isso terrível, já que todos os amigos dela sabiam que ela estava grávida também. Seu amante os levou para casa dirigindo, um erro que custaria a vida de ambos. No estado em que moro, nosso divórcio agora é considerado como nunca tendo começado. Poderei reivindicar a apólice de seguro de vida dela para mim e voltar para minha casa. Os pais dela me ligaram ontem, desolados. Agindo como se o último ano não tivesse acontecido, eles ofereceram todo o seu apoio para os preparativos do funeral dela. Minha confusão aqui foi além da crença, mas a maçã não cai longe da árvore quando se trata da minha esposa. Eu disse a eles que se eles querem um funeral, isso sairá do bolso deles. Eu vou pagar para que ela seja cremada e entregar suas cinzas para eles na urna mais barata oferecida, se desejarem. Eles me ligaram falando horrivelmente e tentaram me culpar por causa do seguro de vida dela, mas depois de apenas 4 minutos ao telefone com eles, desliguei e bloqueei todos os números da família dela. Vou tirar alguns dias extras de folga do trabalho para me mudar de volta para minha casa na próxima semana. Já fiz acordos para ter suas coisas removidas para que minha casa seja uma tela em branco para começar minha vida novamente. Eu não sei se há um Deus ou se isso foi apenas karma, mas realmente acredito agora que saí do outro lado da tempestade. Edith, julgue-me como quiser. Eu não vou discutir como minhas ações influenciam as opiniões dos outros sobre mim. Só sei que se a situação fosse revertida, minha esposa estaria procurando um carro esportivo com o dinheiro do seguro de vida que ela coletou de mim. Eu não gosto dos meus sogros, mas eles merecem as coisas dela se quiserem. Vou desbloquear a mãe dela e me oferecer para fazer os arranjos e entregar suas coisas onde ela quiser. Se ela quiser tudo ou apenas algumas coisas, vou arcar com o custo e entregá-las a ela. Já estou pagando para tê-las transportadas e descartadas, então não importa para onde vão. Eu cortei essas pessoas da minha vida quando elas se viraram contra mim devido a acusações falsas que eu tinha provas em vídeo para provar que estavam erradas. Se as mentiras dela expostas em 4K não são suficientes para convencê-los, eles não são nada mais do que âncoras a serem liberadas no mar. Vou instalar câmeras na casa amanhã, as fechaduras já foram trocadas. Meu advogado de divórcio já me deu recomendações e estou me encontrando com um advogado na quarta-feira. Atualização. Decidi elaborar sobre alguns pontos comuns que vejo neste post, já que responder a todos os comentários seria demais. Em primeiro lugar, alguns estão me julgando pela maneira como estou reagindo à morte de 3 pessoas. Vocês têm razão, não é normal nem saudável. Não sinto nenhuma emoção em relação à minha ex neste momento. Todo o meu ódio, ressentimento e arrependimento evaporaram quando soube de sua morte. Neste momento, não sinto nada além de alívio. Este vazio tem me consumido lentamente nos últimos dias. Sinto-me entorpecido. Como se estivesse sonhando. Como se o que aconteceu não fosse real. Esta mulher tornou minha vida um inferno por mais de 1 ano. Ela se propôs a me destruir e não pararia até conseguir. Não gosto do fato de me sentir assim pela morte de 3 pessoas, mas este não é um problema que sinto pronto para enfrentar no momento. Em segundo lugar, entrei em contato com a mãe da minha ex hoje e as coisas estão muito mais civilizadas agora. Vou pagar a empresa de transporte para levar suas coisas para uma das unidades de armazenamento deles e eles podem resolver o resto. Sua mãe me revelou que não podem pagar um funeral para minha ex. Sou 100% beneficiário legal do seu seguro de vida. Apesar do meu passado de ódio pela família dela, disse a mãe dela que darei a eles uma pequena quantia do seu seguro de vida para que possam ter um serviço e organizar a logística do enterro dela. Isso é condicionado a nós cortarmos os laços depois, e não estarei mais envolvido no funeral. Ainda falarei com um advogado. Por último, não vou elaborar mais, exceto que as únicas vidas perdidas foram as dela, de seu pretendente e do filho que estavam esperando. Alguns estão dizendo que deveria vender a casa. Agora, só quero voltar para minha casa. Os detalhes de onde terminarei, seja lá ou em algum lugar além do arco-íris, ainda estão por serem determinados. Não sei o que a vida reserva para mim, ou para qualquer um de nós. Este evento aconteceu, talvez por uma razão ou talvez o universo não tenha lógica alguma.
Este presente pôs fim a um período da minha vida que me levou à beira da destruição. É mórbido pensar que a morte de 3 pessoas foi o que me puxou para o outro lado vivo. É interessante como tudo pode mudar ou terminar rapidamente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.